nós vamos falar de algumas coisas. Nós vamos falar da importância da divisão, né? Como a gente divide um prato. Então, nós vamos falar de almoço e janta, que são refeições principais, tá? Eu vou ensinar vocês a divisão correta em questão de carboidrato, de proteínas, de fibras. Então, eu vou explicar para vocês como que faz essa divisão. A gente vai falar um pouquinho de mastigação. A gente vai falar sobre bebidas no momento da refeição, se pode, se não pode, o que fazer. Nós vamos falar de carboidratos refinados e eu vou ensinar a leitura de rótulos. Então tem muita coisa para a gente discutir aqui hoje. Então vamos falar primeiro do primeiro ponto, que é o foco no almoço e no jantar, né? Então, gente, a gente precisa pensar que nesse momento, né, focando no emagrecimento, a gente precisa ter um foco bem grande em legumes e verduras, né? Não que não vá ter outros grupos alimentares, vai. Mas por que verduras e legumes? Porque elas têm poucas calorias e muito nutriente. Verduras e legumes, eles estão lotados de antioxidantes, de nutrientes anti-inflamatórios, de vitaminas, de minerais, de aminoácidos. E aí, quanto mais cores tiver, melhor, tá? E aí, as fibras presentes nesses legumes, nessas verduras, elas dão sensação de saciedade. Por isso que é tão importante ter sempre as cores, ter sempre uma quantidade mais significativa de verduras e legumes no nosso prato, tá? À noite é quando a gente produz alguns hormônios que são relacionados ao emagrecimento. Então, assim, às vezes as pessoas, elas falham um pouco, né, nesse período da noite. Tem muito paciente que me fala, eu não janto, eu não como nada de verduras, legumes à noite. E aí, é justamente nesse horário que a gente precisaria mais. Gente, a live não vai ficar salva, dessa vez não tem como. A partir de agora, quem tiver ao vivo vai acompanhar e quem não tiver, dá para entrar no Telegram, ter o acesso lá, mas a live não vai ficar salva. Bom, e aí se você não ingere os hormônios que seu corpo precisa, principalmente nesse período noturno, é muito mais difícil conseguir esse emagrecimento. Então, assim, a perda de gordura, o ganho de massa magra, normalmente eles têm muita relação com esse período noturno, esse horário da noite. E aí, se você não come a quantidade suficiente, ou se você substitui seu jantar, seu almoço, por combinações que não têm muitos nutrientes, é muito mais difícil perder gordura, é muito mais difícil ganhar massa magra. E aí a gente entra, às vezes, num ciclo vicioso e não consegue sair, né? Então, cuidado com as substituições, principalmente no período da noite, é muito importante. Eu falo sempre para os pacientes que a gente tem que voltar, às vezes, um pouquinho na época dos nossos avós, né? Que comiam comida de verdade, inclusive plantavam o que estavam comendo, enfim. Então, quando a gente se propõe a ter comida de verdade, tanto no almoço como no jantar, o emagrecimento ele acontece de forma muito mais eficiente, até porque a gente fica muito mais saciado. Quando a gente consome caloria vazia, o que é caloria vazia? É um alimento que tem caloria, mas que não tem nutriente nenhum. Né? Um refrigerante, por exemplo, uma pizza, não vai ter nutriente aquilo ali não vai te nutrir, não vai te dar o que seu corpo precisa. Então, a tendência é que aquilo te cause mais fome, que te descompense mais, que faça essas alterações hormonais que eu tô falando que acontecem sempre no período da noite. E aí, eu escrevi aqui, coloquei uma lista, óbvio que tem muito mais, tá, gente? Eu coloquei aqui algumas opções, alguns exemplos de verduras, de legumes que vocês podem investir, que são verduras e legumes que tem muitos antioxidantes, tem muitos nutrientes anti-inflamatórios, pouca caloria, pouco carboidrato. Eu sei que as pessoas às vezes têm um medo do carboidrato, depois nós vamos falar um pouquinho disso. Mas são verduras e legumes que dá para inserir tanto durante o dia como durante a noite. Se quiserem pegar caneta e papel para anotar, vamos lá. Depois qualquer coisa eu repito para vocês se alguém perder, tá? Brócolis, couve-manteiga, couve-flor, couve de Bruxelas, repolho, acelga, alface, tomate, pepino, rabanetes, feijão verde, aspargos, pimentas de todos os tipos, abobrinha, chuchu, berinjela, abóbora,
folhas como rúcula, couve, espinafre, agrião, folhas verdes escuras. Eu bato muito nessa tecla, né, das folhas verdes escuras, porque elas são muito nutritivas, elas têm muita fibra e elas dão muita saciedade, tá? Então, vocês vão ver sempre eu falar, sempre bater nessa tecla das verduras verdes escuras, de legumes verdes escuros, porque eles têm propriedades desintoxicantes, eles ajudam o fígado a fazer o processo de desintoxicação, então eles são grandes aliados no processo de emagrecimento. Oi, Rosiana, boa noite. E aí, gente, além disso, além dessas verduras, desses legumes, é interessante, é legal se conseguir acrescentar mais fibras. Verduras, legumes, eles já, né, têm uma quantidade mais significativa de fibras. E se conseguir, eu coloquei aqui algumas sugestões que inclusive a gente pode colocar por cima dessas verduras, desses legumes, que vão dar mais crocância, que vão deixar a salada, o legume mais gostoso e vai te dar mais saciedade também, porque é mais fibra, tá? Semente de abóbora, semente de gergelim, semente de chia, linhaça, aveia, nozes, amêndoas e até mesmo castanha. Se quiser triturar a castanha e colocar por cima, por exemplo, de uma salada, é uma ótima alternativa, é uma fonte de gordura, vai dar saciedade também e vai deixar o prato mais gostoso também. E aí, pensando na mastigação, né, gente? Já que a gente tá falando do que comer na hora do almoço, na hora do jantar, o que a mastigação tem a ver com isso? Tem tudo a ver, gente, porque primeiro que a gente vive no piloto automático, né? Então, às vezes a gente tá em um momento de refeição e tá no celular ou tá no computador, enfim, e aí a gente tem que sair um pouquinho desse piloto automático e prestar atenção no que a gente tá comendo para que, de fato, o nosso cérebro entenda que você está fazendo uma refeição e não que você está trabalhando, ou que você está falando no celular, ou que você está prestando atenção em outra coisa. Então, a primeira coisa é a gente sair um pouquinho do piloto automático, isso é muito importante na questão emocional da coisa, para que o corpo entenda que ele precisa fazer digestão naquele momento. E aí, pensando na mastigação, como a gente vive muito no piloto automático, sempre correndo, a tendência é que a gente não mastigue os alimentos, né? Que coma de forma muito acelerada, não preste atenção. E aí, para o nosso cérebro entender que você está saciado, que você se alimentou, para o nosso estômago mandar uma mensagem para o nosso cérebro que envolvem alguns hormônios e alguns neurotransmissores que vocês não precisam saber, mas para que isso aconteça, leva-se pelo menos 20 minutos. E eu sei que muitas vezes a gente come em 5, a gente come em 10, e a gente não chega a comer nesses 20 minutos, né? A gente come muito, muito mais rápido do que isso. Ficar mastigando por 20 minutos é algo que poucas pessoas fazem. E aí, a mastigação ela tem tudo a ver, porque se você sai da mesa com fome, ou se você mastigou muito rápido, ou se você não prestou atenção no que você estava comendo, a tendência é que você queira comer mais. Porque como o estômago ele demora esses 20 minutos para mandar a mensagem para o cérebro de falar, ó, pode parar, já tá bom, eu já tô saciado. E aí, às vezes, em 20 minutos você quer comer mais, e não precisaria estar comendo aquilo, se estivesse mastigando direito. E aí tem mais uma questão, é na mastigação que começa a digestão. Então é ali que a gente vai quebrar as moléculas de alimentos, que a gente vai preparar algumas enzimas relacionadas à digestão, para que isso chegue já mais dissolvido, de forma mais quebrada no nosso estômago, para que não sobrecarregue estômago, para que não sobrecarregue intestino. E aí às vezes as pessoas elas têm distensão, gases, desconforto abdominal, dor no estômago, simplesmente porque não mastigaram direito. Então a mastigação é muito importante, ela é um detalhe que faz diferença. Às vezes eu aconselho o seguinte, você tá lá com o seu prato, né, e tá com o seu talher. Solta um pouquinho o talher, né, não precisa ficar o tempo todo segurando, porque daí é meio intuitivo. Você tá segurando, você já vai colocar ali na boca. Então solta um pouco o talher, presta atenção no que você tá mastigando. Perceba se realmente você mastigou o suficiente ou se você está engolindo partículas muito grandes de alimento. Isso é super importante. E aí comecem a prestar atenção nessa questão do tempo. Pelo menos 20 minutos para dar tempo do estômago avisar. O cérebro, por isso que às vezes a gente fala, come uma salada antes, porque daí já é uma forma de ir gerando um pouco mais de saciedade. E é comum, às vezes os pacientes me falam isso. Ariane, eu saí da mesa com fome, eu comi em 5 minutos,
Eu saí da mesa com fome, eu queria comer mais, mas ok, eu me controlei e saí da mesa. Só que dali 15 minutos, minha fome passou. Eu não tô com mais fome. Por quê? Deu tempo do estômago avisar o cérebro que está saciado. Então, muitas vezes acontece isso, a gente sai da mesa com fome, mas ali um tempo a gente já não tá com mais fome, né? Porque deu tempo do estômago avisar. Legal, verdade. Acabamos comendo muito rápido, bem isso. Então, prestem atenção na mastigação, que ela é o primeiro passo para que a nossa digestão aconteça de forma eficiente e que o emagrecimento aconteça como consequência. Eu demoro 40 minutos para comer, mas isso foi depois da bariátrica. Isso foi fundamental para mim, aprender a mastigar. Eu falo que como pensando é exatamente isso. É aprender a mastigar, é pensar no que você está ingerindo, é estar ali naquele momento presente realmente para a alimentação, né? Aline, tudo bem? E assim, gente, aí quando a gente faz esse link da mastigação, automaticamente a gente fala da questão da bebida durante a refeição. Tem muita gente que tem necessidade de ingerir algum líquido, água, suco, às vezes até refrigerante durante a refeição. Isso também tem a ver com a mastigação. Às vezes você não está mastigando direito e aí você está precisando dessa ajuda, desse auxílio com algum líquido, o que na verdade não deveria acontecer, né? E aí, quando a gente toma um líquido junto com a refeição, no momento da refeição, é super complicado e prejudicial porque lá no nosso estômago a gente tem uma substância chamada suco gástrico. O suco gástrico ele é mais ácido e ele é responsável por quebrar as moléculas de alimento, né, que chegam lá no nosso estômago. Quando a gente toma água ou qualquer outro líquido, a gente dilui esse suco gástrico. Então ele fica ali, ele não fica tão concentrado, você dilui ele. E aí, de novo, a gente vai prejudicar a digestão. E tirando o fato de que nosso estômago, ele é como uma bexiga, né? Ele aumenta e ele diminui. E aí, quando a gente coloca a água junto com o alimento, a tendência é que a gente dilate mais o nosso estômago. Então, a tendência é que cada vez você precise de um volume maior de alimentos para preencher esse estômago que ficou dilatado. Então, a gente prejudica a digestão, o suco gástrico, ele é diluído, então ele não faz o papel que ele precisaria fazer efetivamente. E aí a gente tem a chance de aumentar um pouco o nosso estômago e querer cada vez mais comida. Então, eu sempre falo para os pacientes, tem que esperar pelo menos 40 minutos, né? É para dar tempo dessas partículas de alimento passarem dali ou do suco gástrico realmente cumprir o papel que ele precisa fazer naquele momento e não estar diluído. Então, quanto tempo antes da refeição pode beber água? Antes da refeição, em torno de 15 minutos, pode ser mais perto antes, porque na teoria o seu estômago ele está mais vazio, né, antes da refeição. Depois da refeição, precisa urgentemente mudar isso. E faz muita diferença, viu, Thaís? Faz muita diferença essa questão do líquido junto com a refeição. Depois da refeição, uns 40 minutos é o suficiente. E cuidado, gente, para depois que passar esses 40 minutos, não ir lá e se entupir de refrigerante ou colocar uma quantidade muito significativa até mesmo de suco. Isso também vai pesar ali no estômago, né? Eu sei que eu estou incentivando vocês nessa questão da água, dos chás, mas pós-refeição 40 minutos, até mesmo água, chás. Tem os chazinhos digestivos que eu falei ontem, que também são uma boa opção para quem tem esse problema de digestão, para tomar antes e até mesmo depois. Mas cuidado com grandes volumes perto de refeição, tá? Não exagerem aí, não tomem 200, 300, 400 ml de água 40 minutos depois, porque o seu corpo ele ainda está nesse processo de digestão. Só tô bebendo água e chá. Ótimo, ótimo, é isso mesmo. E óbvio, dá esse intervalo ali durante a refeição, né? E aqui agora, gente, eu vou falar com vocês um pouquinho do carboidrato. Vocês estão entendendo? Tá fácil o que eu falei pra vocês? Como que tá isso? Tá? Estão conseguindo entender? Vão mandando um joinha aí pra mim. Eu tô vendo que vocês estão apertando o coraçãozinho. Esqueci de pedir pra vocês apertarem o coraçãozinho na tela de vocês, que o Instagram entende que é um conteúdo importante.
Então vão apertando aí, por favor. Ai, que bom. Oi, Amine, não tinha visto você, só a sua irmã. Que bom, então tá dando para entender, né? Michele, Mi, ótimo. Tá fácil até aqui? Deu para compreender tudo? Maravilha, então. Ó, que bom, super explicado. Que bom. Ó, vamos falar então dos carboidratos agora, que eu sei que tanta gente tem medo, né, dessa questão do carboidrato ser vilão ou não, e aí depois a gente entra na parte dos desafios. Só tô vendo se o tempo tá dentro para eu não me perder. Bom, carboidrato refinado, gente, o que são, né? Quando a gente fala de carboidrato complexo, de carboidrato refinado, a gente tem que pensar que os carboidratos refinados são os carboidratos brancos, são os carboidratos que, na maioria das vezes, envolve farinha branca, não tem nada integral. Quando a gente fala de carboidrato refinado, não tem nada integral. Os carboidratos integrais, os carboidratos complexos, eles já têm uma adição de fibras, normalmente. E aqui, o que que eu coloquei? Eu tenho medo dos carboidratos. Eu sei, Ana Paula. Eu sei que você tem medo. E assim, gente, realmente, os carboidratos refinados, por exemplo, arroz branco, macarrão, todos os tipos de farinha branca, polvilho, eles têm uma função negativa sim. Por quê? Como eles não têm fibras, como eles são carboidratos puros, quando a gente consome, acaba dando um pico de açúcar no nosso sangue, né? A gente aumenta a nossa glicose. E aí o fato de aumentar a glicose, consequentemente, pode te gerar um acúmulo maior de gordura, principalmente gordura na região abdominal, na barriga, que é o que todo mundo não quer, que é a queixa de todo mundo. Então a gente tem que tomar cuidado sim com esses carboidratos refinados, né? Arroz branco, macarrão, farinha, biscoitinho, bolachinha, que são carboidratos que vão causar um prejuízo maior devido ao índice glicêmico, que é essa quantidade de açúcar que tem dentro do carboidrato. Eu sou vegetariana, praticamente tudo que eu como é carboidrato. Pena que são tão saborosos. Eles são mesmo. Eles são porque, querendo ou não, é algo que a gente também foi acostumado, né? A gente é o tempo todo tendo esse vínculo com o carboidrato, né? Desde criança, enfim. Tapioca e arroz japonês também. Tapioca também é um carboidrato branco, gente. É um carboidrato de alto índice glicêmico. Arroz japonês também é arroz. A gente tem algumas estratégias, tá? Não se desesperem, porque a gente tem algumas estratégias para conseguir algumas alternativas para a gente melhorar isso. Biscoito de polvilho é ruim? Não, ele não é ruim, é uma alternativa, ele não tem glúten, mas assim, todo carboidrato em excesso, ele pode te fazer ganhar peso, porque ele vai te dar pico glicêmico. Então assim, o biscoito de polvilho realmente ele é uma alternativa que as pessoas consomem, ele não tem glúten, às vezes é só polvilho e sal. Eu falo isso sempre para os pacientes, quanto menos ingredientes, melhor. A gente vai falar de como ler rótulo, tá? E aí, quando a gente fala em carboidratos refinados e o macarrão de farinha de arroz. Macarrão de farinha de arroz, gente, ele não tem glúten, ele é diferente, né? A farinha de trigo que tem glúten, a farinha de arroz não tem. Ela já é uma farinha que tem menos açúcar, vamos dizer assim, tem menos índice glicêmico, mas ainda assim é um carboidrato de alto índice glicêmico. Tem menos do que o comum, ele é uma opção já mais indicada, mas não deixa de ser um carboidrato, tá? Eu vou falar para vocês as alternativas que a gente tem e o que a gente pode fazer para minimizar isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, tá? Bom, falei que o corpo irá estocar esse carboidrato como fonte de gordura, principalmente gordura localizada. À noite, realmente, o glúten é um problema para quem não tem intolerância? Não necessariamente, isso é muito individual. Às vezes a pessoa ela não tem intolerância, mas ela se sente muito melhor tirando o glúten porque ele é uma proteína alergênica. O glúten ele tem uma proteína que chama gliadina e ela pode agredir um pouco a mucosa do nosso intestino. Então, assim, às vezes a pessoa ela não tem uma intolerância, mas ela tem alguma doença autoimune, alguma artrite reumatoide, por exemplo, e que aí quando a gente tira o glúten melhora muito. A gente consegue melhorar muitos sinais e sintomas, mesmo às vezes ela não tendo intolerância direta ao glúten, por
pelo glúten ter essa proteína mais inflamatória, quando a gente faz a retirada, a gente consegue melhorar, por exemplo, psoríase, artrite reumatoide, síndrome do intestino irritável. Então, é o que eu falei, é muito individual e a gente tem que tomar muito cuidado porque ele pode inflamar, sim, o nosso organismo. Tapioca com ovo, carboidrato complexo à noite pode, estou com um problema muito sério por causa do glúten. O glúten ele pode realmente trazer vários prejuízos pro nosso organismo e aí precisa retirar mesmo, precisa fazer a retirada total. Hoje é mais fácil, gente, a gente tem mais produtos sem glúten e o glúten ele tá presente nas farinhas, na aveia, na cevada, no centeio, então a gente tem assim... Principalmente nas farinhas, né? Arroz, por exemplo, não tem glúten, as pessoas confundem um pouco isso. É mais as farinhas, aveia, que também tem. Aveia tem menos, mas tem, aí depende do nível de intolerância de cada um. Minhas psoríases, exatamente. Hipertiroidismo e glúten também tem relação, tireoide e glúten tem total relação. Estou com uma inflamação intestinal e por isso não posso mais me alimentar. E aí precisa fazer essa retirada do glúten. Se tem, acho que é a mesma pessoa que falou que tá com um problema sério por glúten. É exatamente isso. E aí, gente, voltando no carboidrato, que glúten é um assunto específico, voltando no carboidrato, vamos falar quais são as alternativas então, né? O que eu posso comer, o que eu deveria comer, o que eu deveria substituir. Então, aveia em flocos tem traços. A aveia, na verdade, ela é contaminada por glúten, tá? Então, ela tem aveia em flocos, qualquer tipo de aveia tem glúten, mas é bem pouco. Então, quem às vezes é pouco intolerante consegue tolerar a aveia, não tem problema nenhum. E aí, gente, quais são os carboidratos integrais, tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos. Arroz integral, macarrão integral, farinhas integrais, leguminosas, por exemplo, farinhas de leguminosas. Hoje a gente consegue achar alternativas. Me perguntaram da tapioca, por exemplo, né? Que eu falei que tem alto índice glicêmico. Ela tem alto índice glicêmico, mas se você fizer, por exemplo, você vai fazer uma tapioca e você adiciona um pouquinho de semente de chia, ou você faz a crepioca, que é adicionando um ovo. Quando a gente adiciona fibra, gordura ou proteína, a gente consegue minimizar o índice glicêmico desse carboidrato. Obviamente que é muito mais interessante que a gente consuma carboidratos já integrais, com versões melhoradas. Mas vou consumir um pão comum, um pão de forma, um pão francês, enfim. Como que eu posso fazer para minimizar o estrago desse pão, vamos dizer assim? Você pode colocar um ovo mexido, você pode colocar azeite. O ideal é de não consumir, tá? Então, aqui eu só tô dando uma alternativa para se vier a consumir. Mas existem alternativas. Então, adicionar proteína, você colocar um ovo, colocar chia. Eu sempre falo para os pacientes, a gente nunca erra em colocar chia nas coisas, porque ela é fonte de ômega 3, ela é uma fibra, ela dá saciedade, ela melhora o intestino e aí ela consegue diminuir um pouco esse açúcar, esse índice glicêmico dos carboidratos de alto índice glicêmico. Mas, gente, fazer a troca, né? Vamos fazer a troca por carboidratos integrais. Então, trocar o arroz pelo arroz integral, o macarrão pelo macarrão integral. E existe macarrão, por exemplo, sem glúten, à base de arroz, de farinha de arroz, integral, que daí ele já tem um índice glicêmico reduzido. Então, a gente já mata aí, já tira o glúten e já consegue consumir um carboidrato de baixo índice glicêmico. O que posso inserir no arroz branco já cozido? As crianças em casa não aceitam arroz integral. Pode pôr a chia, você pode pôr um legume, por exemplo, você pode pôr um brócolis, que vai ter fibra ali no meio e consegue minimizar um pouquinho isso. Pode pôr linhaça, pode pôr alguma farinhazinha integral, né? De repente uma farinha de leguminosa, uma farinha de berinjela, uma farinha de feijão. Aí precisa testar e ver qual o paladar que eles vão se adaptar. A chia normalmente vai bem, porque ela é bem pequenininha. E aí dá pra segurar um pouquinho isso. E assim, gente, quando vai consumir o arroz branco, a dica é não consumir só o arroz branco, obviamente, né? Então, se você consumir ele com uma proteína, se você consumir ele com verduras, com legumes, a gente já consegue minimizar isso. É que, obviamente, o integral vai ter mais fibra, você vai conseguir se sentir mais saciado, vão ter outros benefícios. Tem uma quantidade de chia que pode consumir por dia? Em média, uma colher de sopa.
Tem que tomar cuidado, gente, porque se não estiver tomando água, dá efeito rebote, tá? Então, por isso que eu quis até colocar água como primeira dica. Vai dar efeito rebote, aí o intestino pode dar uma travada. Então, se estiver consumindo bastante fibra, é no mínimo aquela quantidade de água que eu passei para vocês na outra live. E aí a gente faz essas trocas, tá? A gente consome, passa a consumir alimentos, carboidratos integrais no lugar de carboidratos brancos, de carboidratos refinados. Quanto menor o consumo de carboidratos refinados, melhor, gente, melhor. Isso sem dúvida nenhuma, vocês vão sentir diferença e automaticamente gordura abdominal reduz muito. Quando a gente para de dar pico glicêmico, quando a gente diminui essa ingestão de carboidrato e automaticamente no nosso sangue começa a equilibrar mais a glicemia, a insulina, a queima de gordura, a quebra de gordura é muito mais eficiente. Então vamos adicionar fibra aí, vamos trocar pelos carboidratos integrais, que no emagrecimento vai ser muito mais importante e interessante, tá? Aí falando um pouco já fazendo um gancho, e falando da leitura dos rótulos, que tem a ver com os carboidratos, eu queria explicar rapidinho para vocês, tô vendo se não tá fora do tempo. Queria explicar rapidinho para vocês como que a gente faz a leitura de rótulo. Porque, por exemplo, às vezes a gente vai comprar um pão e a gente quer comprar um pão integral, certo? E aí é muito comum a indústria, ela faz para enganar a gente mesmo. Então, às vezes lá na capa do pão tá escrito integral, adicionado de fibra, sem gordura. A gente vê esse tipo de propaganda aí, né? Não me interessa muito a capa, tá, gente? Não se atentem tanto à capa do produto, vão olhar o verso. E aí, quando vocês forem olhar o verso, também não precisam ficar tão presos à tabela nutricional, aquela tabelinha lá, porque normalmente as pessoas vão ver valor calórico, né? Primeira coisa, que quando for ver tabela nutricional, a primeira coisa que vocês têm que ver antes de ver valor calórico é o tamanho da porção. Lá em cima na tabela vai estar escrito se é uma fatia, se é 10 gramas, se é 20 gramas, se são duas fatias. Às vezes você olha lá só o valor calórico, é um valor baixo porque a porção é pequena. Então se atentem a isso. Em tabela nutricional, olhem o tamanho da porção. De nada adianta só olhar o valor calórico, tá? Morte ao glutamato monossódico, exatamente, que é super cancerígeno, inclusive. Obrigada. E aí, gente, além da tabela nutricional, existe algo muito mais importante para vocês aprenderem e a entenderem o que tem ali naquele alimento. Vão olhar a lista de ingredientes. Normalmente, lista de ingredientes é muito pequena, é exatamente isso. Eles fazem proposital e não tem jeito, gente, não tem que fazer um esforço para ler e para tentar entender o que está ali. Normalmente é pequena e é escondido. O que vocês precisam fazer? Olhar a lista de ingredientes. Quanto menos ingrediente aquele produto, qualquer produto industrializado. Eu sei que eu bato muito na tecla com vocês de não consumir produtos industrializados, de quanto menos consumir melhor, e eu vou sempre defender isso. Mas eu sei que em alguns momentos acaba que não tem muita alternativa e aí vai consumir algum produto industrializado. Quanto menor for essa lista, então quanto menos ingredientes tiver, se tiver 2 ingredientes, se tiver 3 ingredientes, melhor. Isso significa que tem menos conservante, menos corantes, e aí vai ser um alimento mais saudável, tá? Com menos adição acidulantes, com menos adição de coisas químicas. Quanto menos ingredientes, melhor. Isso mesmo, Sol. E como vocês vão identificar se é, por exemplo, eu dei o exemplo do pão, né, no comecinho. Se é um pão integral ou se ele não é 100% integral. Se o primeiro ingrediente daquele pão for farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico e o segundo ingrediente for farinha de trigo integral, por exemplo, ou qualquer outra farinha integral, ele não é 100% integral porque o primeiro ingrediente é farinha branca. Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico é farinha branca. Então, ali está misturado, ele não tem só farinha integral. Então, se atentem a isso. Quando vocês forem olhar a lista de ingredientes, se está escrito farinha de trigo integral, farinha de aveia, farinha de macadâmia, qualquer farinha integral, mas tem que ser integral. Se for farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, significa que tem mais farinha branca do que farinha integral. Estão entendendo?
Deixa eu ver qual seria a melhor opção. Pão francês integral ou pão de forma integral? Então, se for o pão de forma integral, 100% integral, com certeza é o pão de forma integral. Mas aí nessa versão que eu falei pra vocês. Tá dando pra entender, gente? Vocês entenderam essa questão da listagem de ingredientes? E outra coisa, o primeiro ingrediente é o que mais tem no alimento. Então, se o primeiro ingrediente for açúcar, deixa lá no mercado, não compra. Se o primeiro ingrediente for farinha branca, deixa lá. É muito importante que vocês entendam isso, porque o primeiro ingrediente é o que mais contém. Ou, se for um nome esquisito, se for um nome que você não faz ideia do que seja, provavelmente seja algum conservante, algo químico. Pior ainda. Então, não compra. Tem algum pão que seja melhor? Tem algumas versões 100% integrais, tem da Nutella, Vicky Bold, a gente tem algumas opções no mercado que são 100% integrais, enfim. E a gente pode fazer, às vezes, um pão low carb em casa, à base de ovo, com farinha de amêndoas. A gente também consegue fazer um pãozinho de frigideira, enfim. Com o tempo eu vou passando as receitinhas aqui para vocês, tá? Desses pãezinhos que eu gosto de passar para os meus pacientes. Ó, sugestão de marcas de pão de forma, tem da Nutella, da Vicky Bold, que eu lembro, assim, que são 100% integrais. Mas olhem lá, isso é fácil, tá? Vocês olharem lá a lista de ingredientes, se for farinha de trigo integral, o primeiro ingrediente, ok? E olhem o restante dos ingredientes também, né? Às vezes o primeiro é farinha de trigo integral, mas o segundo já é farinha branca. Então procura um que seja 100% integral, que todas as farinhas sejam integrais. Fácil fazer pão low carb em casa, fácil mesmo, Amine. Dá pra fazer, é coisa rápida. Eu sei que isso é um processo, gente, que acontece a longo prazo, né? Aqui eu tô passando algumas dicas pra vocês. Eu sei que é algo que não é do dia pra noite que a gente para de consumir pão e passa a fazer um pãozinho low carb em casa, à base de ovo. Eu sei que isso é um processo a longo prazo. Mas é possível, tá, gente? É possível a gente não consumir mais produtos industrializados. Aqui eu tô dando essas dicas para vocês, mas eu quero deixar bem claro que não é impossível deixar de consumir esses produtos, deixar de consumir pão ou consumir com uma frequência muito reduzida. A gente tem muito essa mentalidade de que se eu não comer pão no café da manhã, eu não tenho o que comer. E a gente tem um monte de alternativa, dá para comer ovo, dá para comer abacate, dá para comer, dependendo, né, se for uma dieta cetogênica, algo com mais gordura. A gente tem alternativa sim, para comer no lugar do pão, shakes proteicos, suco verde, enfim. Eu faço low carb, mas às vezes dá vontade, ok. De vez em quando, eu uso low carb, mas de vez em quando eu consumo um de verdade. Sem problema, gente, é equilíbrio na vida. Pão de fermentação natural é bom? Óbvio que vai depender do ingrediente que a pessoa está utilizando, mas de forma geral é legal, é uma opção legal, dá para usar. Pão sem glúten também, óbvio, gente, a gente fica muito preso nessa questão de sem glúten, porque o glúten é inflamatório, mas não esqueçam do índice glicêmico. Às vezes você vai consumir um pão sem glúten e ele tem uma grande quantidade de açúcar, né? E aí ele vai dar pico glicêmico. Então tem que procurar pão sem glúten também adicionado de fibra, que também tenha de repente uma castanha ou que tenha uma semente de chia, que ele tenha ali uma porção maior de fibras para dar saciedade. Não adianta só tirar o glúten e achar que tá 100% saudável. A gente precisa de fibra. Comecei a fazer pão low carb, 2 meses já, tô amando. É fácil, gente, não é difícil de fazer, não. Suco verde é top, sacia, é verdade. Então é uma alternativa ali pra gente se desvincular um pouquinho do pãozinho do café da manhã. Gente, entenderam tudo até aqui? O que vocês estão achando? Ficou claro todos esses pontos que eu falei pra vocês? Dos legumes, da bebida durante a refeição, dos carboidratos, de trocar os carboidratos refinados por carboidratos integrais, da leitura de rótulo, deu para entender? Como que vocês estão aí? Ficou alguma dúvida? Porque daí eu preciso passar para vocês os desafios de hoje. Vão me dando um joinha aí, ótimo. Ótimo, claríssimo. Oi, Neila, tudo bem? Que bom. Thaís. Ótimo, que bom que tá dando para entender. Que bom, Sil, que bom. Legal, gente. Obrigada.
Oi, Mari, boa noite. Vamos pro desafio então. Vamos lá. A gente tem um tempinho aí para eu falar. Então, assim, gente, desafio dessa semana, dessa noite, né, de hoje. Então, a gente vai falar sobre a divisão correta dos pratos, do prato. Então, o que eu quero que vocês façam? Dividir esse prato em 3 partes, tá? Que bom, Mari, que bom, fico feliz. A gente vai dividir esse prato em 3 partes, tá? 1/3 desse prato, ele vai ser de folha. Qualquer tipo de folha. Eu dei alguns exemplos lá no comecinho da live, mas pode ser o que vocês quiserem. Rúcula, couve, alface, agrião. 1/3 desse prato só de folhas. Obrigada, Cláudia, obrigada. Então, 1/3 só de folhas, tá? O outro 1/3 desse prato, a gente vai colocar só de legumes. Então, a gente vai colocar, pode ser cozido, pode ser cru, todos os legumes são liberados. Legumes e folhas eu não vou restringir, tá, gente? Então, eu quero até que vocês aprendam realmente a comer comida de verdade. É esse o intuito. E o outro 1/3 do prato, então lembrando que a gente divide esse prato em 3 partes, então uma parte só folhas, a outra parte só legumes e a outra parte a gente vai dividir entre carboidrato e proteína, tá? Então vai ter proteína, vai ter carboidrato. E aí quais os carboidratos que eu iria sugerir para vocês? Mandioca, mandioquinha, batata doce e arroz integral. Então, se conseguir usar esses carboidratos, lembrando daquela troca dos refinados pelos carboidratos complexos, são algumas opções que dá para colocar. Então, mandioca, mandioquinha, batata doce, arroz integral. Então, esses legumes, gente, mandioca, mandioquinha e batata doce, eles entram em carboidratos, eles não entram em legumes lá em cima, tá? Que eu falei para vocês naquela parte de 1/3. E proteína, frango, carne, peixes e ovos. Quem é vegetariano, gente, é o mesmo esquema. Aí você pode substituir por proteínas vegetais. Então, cogumelos, ervilha, leguminosas, por exemplo, quinoa. Aí usa proteínas vegetais. É a mesma coisa. Vai consumir o carboidrato do mesmo jeito e aí a gente usa proteínas vegetais. Vegetariano, nesse caso, eu não sei se está consumindo ovo ou não, ou se é vegetariano estrito, enfim. Mas aí pode consumir as proteínas vegetais, do mesmo jeito, tofu, enfim. Então, entenderam? 3 partes o prato, uma parte carboidrato e proteína, os carboidratos que eu falei, mandioca, mandioquinha, batata doce, arroz integral, proteína, frango, carnes, peixes e ovos. E, um detalhe importante, essas proteínas, elas só podem ser grelhadas, assadas ou cozidas. Nada de fritar em imersão, tá? Então, nada de vir com, sei lá, bife à parmegiana, qualquer fritura, enfim. Então, é só grelhado, assado ou cozido. É isso que a gente pode usar nessas proteínas aí. Feijão pode? Pode, mas aí você tem que reduzir um pouquinho a sua quantidade de carboidrato, tá? Então, esse 1/3 do prato, ele pode entrar ali arroz e feijão, mas reduz um pouco sua quantidade de carboidrato para dividir ali entre o arroz e feijão. Nada de piscininha de óleo, é isso mesmo, nada de piscininha de óleo. Qual a quantidade, porcentagem de carboidrato no prato? Gente, vai dividir esse 1/3 do prato entre arroz e proteína, aí vai ao seu critério, se você prefere. Eu, particularmente, gosto mais da proteína do que do carboidrato, então aí fica a seu critério do que você vai preferir dividir esse 1/3, se é mais carboidrato, se é mais proteína, se você prefere ter mais mandioca, mandioquinha ou batata doce ou mais carne, então aí fica muito mais a seu critério, tá? Perfeito, Ive, isso mesmo, 1/3 de folhas, 1/3 de legumes, 1/3 de carbo e proteína, perfeito, isso mesmo. Minha marmitinha de amanhã tem arroz integral, chuchu, cenoura orgânicos refogados e um pratão, acho que de salada, né? Ótimo. E, gente, vai ter PDF no Telegram de tudo isso. Então, se você não tá lá no meu canal do Telegram, entra lá, porque daí isso vai estar lá em resuminho para vocês, tá? Eu tô falando aqui, mas aí vai ter um material complementar, um material de apoio para vocês. Bom, aí o que a gente vai falar? Deixa eu ver aqui.
essa questão das divisões. Importante, gente, a mastigação que eu expliquei no comecinho da live. Então, se isso não é um desafio, mas assim, é uma sugestão que vocês comecem a controlar muito mais essa mastigação, que vocês prestem atenção no que estão comendo, que comam devagar, soltem os talheres, igual eu expliquei no comecinho da live, para que vocês se sintam mais saciados e que aconteça essa mastigação ali durante 20 minutos. Retirada, outro desafio, retirada de 100% de bebida durante a refeição. Lembra que eu expliquei para vocês no começo? Dos prejuízos, do quanto isso vai interferir na digestão, no estômago, no suco gástrico. Então é mais um desafio. A comida é sozinha, sem líquido, sem água, sem suco. Isso pode entrar depois de 40 minutos. E a troca da janta pelo caldo? Pode. Te acompanhando direto dos Estados Unidos. Caramba, que legal! Sensacional, por essa eu não esperava. Obrigada. E a troca da janta pelo caldo? Pode, gente, não tem problema nenhum. Só que daí vocês vão fazer a mesma quantidade que vocês iriam dividir nessas 3 partes o prato. Então, assim, vai ter que ter mais folhas, vai ter que ter mais legumes, menos carboidrato e uma quantidade ok de proteína. E aí pode entrar no caldo, sem problema nenhum. Cuidado com os caldos de não abusar muito de batata. Batata é batata comum. Ela é carboidrato branco, por isso que eu não coloquei aqui, tá? E às vezes nos caldos entra mais. Mas assim, entra uma mandioquinha, entra uma mandioca, uma batata doce. Não tem problema, pode substituir, dá na mesma. Eu acho que eu fiquei mesmo, porque por essa eu não esperava, eu fiquei surpresa com essa questão. Bom, o que mais, gente? Desafio, exclusão das farinhas brancas. Então aqui vale não só para almoço e janta, aqui eu tô falando do dia alimentar, tá? Então assim, o que vocês vão excluir? Arroz branco, macarrão, farinha branca de todos os tipos e qualquer outra farinha, polvilho, enfim. Óbvio que eu sei que essa questão do polvilho, biscoito de polvilho pode ser um lanchinho, aí a gente não precisa também abolir 100% isso. Mas principalmente essas farinhas brancas, tá? Eu queria que vocês excluíssem. Só coloco a mandioquinha, ótimo. Só abóbora, não tem problema. Então, assim, excluam 100% as farinhas brancas a partir de hoje, né? Isso faz parte do desafio. Da mastigação eu já falei e da leitura de rótulos é uma sugestão. Mastigação e leitura de rótulos fica como uma sugestão. O principal é não tomar bebida, nenhum tipo de bebida com a refeição, nem almoço, nem jantar, esperar 40 minutos. Depois pode entrar com chás, pode entrar com a água. E aí a gente dividir esses em 1/3 o prato. Entenderam, gente? Mandem aí um joinha pra mim se ficou claro ou se ainda tem alguma dúvida. Ó, pra quem só conseguiu entrar agora, apesar da live não ficar salva, tem material lá no Telegram, tá? Vai estar lá tudo explicadinho, os desafios. Aqui, óbvio, eu dei mais explicações, eu fiquei aí um tempinho explicando, mas vai ter o material lá no Telegram dos desafios, o que pode, o que não pode, como que vai funcionar. Ótimo, gente. Sim, que bom, que bom. Legal. Então, lembrando, água, chá e exercício continuam. Agora a gente vai acrescentar essas divisões dos pratos, a mastigação e não tomar bebida durante a refeição. Líquido antes pode, em torno de uns 15 minutos antes de fazer a refeição, não tem problema. Posso tomar um pouco de vinho com a comida? Eu também não. Nesse momento, não, gente. Nesse momento, a gente precisa se desafiar. Ouvi a parte da exclusão da farinha branca. Ó, das farinhas foi o que eu falei. Arroz branco, macarrão e farinha branca de todos os tipos, tá? Que a gente vai excluir. Proteína pode ser feita na air fryer? Pode, não tem problema. Se essa for sua opção, tranquilo. Tô gostando de ver minhas alunas todas online. O pessoal tá engajado aqui. Vamos, isso, exatamente, ó. Tem gente falando aqui, bora treinar. Legal, líquido 15 minutos antes, 40 minutos depois.
Acho que ficou tudo claro, né? Deu para entender o próximo desafio. Entrem lá no Telegram, quem perdeu aí alguma parte. Oi, Lisa. Quem perdeu alguma parte, entrem lá no Telegram, que aí vai ter um material complementar de apoio. A abóbora, ela tem carboidrato, mas ela não é fonte principal, como a batata, como a mandioca, como a mandioquinha. Ela tem carboidrato, mas dá para consumir como um legume, tá, Simone? Que você me perguntou aqui. Certo, então, gente, podemos finalizar hoje. Tudo entendido, tudo em ordem. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei super feliz. Eu vi que a gente chegou com mais de 100 pessoas aqui online. Dá tempo ainda para começar, dá tempo. A gente está só no segundo dia. Se você quiser um bolo, tem como fazer sem farinha. Tem várias receitas sem farinhas. Pode usar farinha de amêndoa, que é uma farinha proteica, que é super legal. Então dá para usar, trocar esse tipo de farinha. Que bom que vocês gostaram, fico feliz. Obrigada pela participação de todo mundo. Obrigada, Ive, obrigada. Bom, então amanhã a gente se encontra de novo às 8h27 para os próximos desafios. Então lembrem-se que agora a gente já tem 2 desafios, 2 dias de desafios em quantidades a gente até tem mais. Me marquem nos stories conforme vocês forem fazendo, me marquem nas fotos para eu entender quem tá fazendo. Eu tô vendo, tô adorando todo mundo que tá fazendo, tô super feliz. E obrigada, um beijo, boa noite para todo mundo, fiquem com Deus e até amanhã. Beijão, gente!